Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje a gente vai conversar com o escritor Arnaldo Rubio. Ele sentiu na pele a vida de isolamento dos portadores de hanseníase e contou essa história no livro Eu Denuncio o Estado. Quer conhecer mais sobre essa história? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, senhor Arnaldo Rubio. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Eu quero agradecer, inclusive, a senhora Letícia pelo convite. Eu ainda não sei como é que ela me descobriu, mas eu agradeço o convite e a participação. A minha participação nesses programas, ou o livro, inclusive, eu distribuo, eu não vendo. O senhor está falando do livro Eu Denuncio o Estado, Exato. Né? O senhor ficou 12 anos como interno do sanatório Padre Bento e agora pode contar para a gente por que o senhor resolveu escrever esse livro. Bom, eu internei com 6 anos de idade. Para uma criança de 6 anos de idade, de repente ficar sem pai, sem mãe e ser jogado no meio de quase 300 crianças, eu perdi a memória por 4 anos. Eu não me lembro o que aconteceu dos 6 aos 10 anos de idade. Porque o trauma foi tão forte de eu ficar sem pai e sem mãe, que isso é uma reação natural, né, da defesa do organismo para não chegar à loucura. Agora um detalhe, o senhor descobriu que tinha hanseníase, né, os seus pais quando o senhor tinha 6 anos. Né? Como que aconteceu isso? Bom, para a época de 1933, eu internei em 1939, mas de 1933 a 1962 existia internação compulsória. A ignorância dos médicos da época era tão grande sobre a doença, que eu vou citar até alguns exemplos. O Dr. Adolfo Lutz, médico conceituado, ele envia para um congresso no Cairo em 1938, intitulado No Control of Leprosy Without Anti-Mosquito Campaign. Não há controle da lepra sem uma campanha anti-mosquito, porque ele acreditava que a doença era transmitida através de picadas de inseto. O Emílio Ribas, com todo o seu conceito, ele é entrevistado por uma associação morféticos, não lembro mais o completo nome, e ele é questionado, né, sobre a doença e como tratar a doença. Então, ele propõe o isolamento do doente. No outro trecho da entrevista, pergunta, mas o que seria mais importante ainda do que o isolamento? Aí ele propõe os parlatórios nos leprosários. Você imagina, esposo e esposa viveram 15, 20 anos participando do mesmo leito, geraram diversos filhos e de repente se vê distante, não pode nem tocar a mão. Porque o preconceito e a ignorância dos cientistas era tão grande, que eles achavam que uma vez diagnosticada a doença, ele tinha que ficar isolado. Eu até comparei
o antigo diretor, o diretor do Departamento de Profilaxia da Lepra nessa época, com Hitler, me deu a impressão de que a mesma entidade que inspirou Hitler contra os judeus, inspirou Salles Gomes contra os ancenianos. Então, eu acho que até o livro do senhor, Eu Denuncio o Estado, que é esse livro aqui, o senhor falou do Hitler, e a capa do seu livro, essa imagem, né, de um homem na iminência de ser pisoteado, ela é muito forte. A imagem que traz assim, um sentimento de medo, de opressão. Opressão. Né? Medo para quem está enxergando. Não, porque o diretor do Departamento de Profilaxia da Lepra era tão mau. Eu não sei se posso dizer mal. Ele tinha um gênio muito forte. E para fazer esse trabalho de internação compulsória, de forma que foi feita, somente um homem com esses caracteres poderia fazê-lo. Quer dizer, sem piedade, sem dó. Né? Então, eles internam cerca de 10 a 15 mil pacientes, de 1933 até 1945. Em 12 anos, então ele tinha uma equipe de médicos que o bacilo, ele era diagnosticado. Você fazia uma raspagem no braço com um bisturi, põe na lâmina, põe no microscópio, você achava o bacilo. Porém, não tinha um medicamento específico. O medicamento da época era Chalmura, uma planta que vinha da Índia. Da semente era extraída um óleo que era aplicado nos doentes, esperando que ele tivesse a cura. E tira uma dúvida minha, o senhor falou assim que o Adolf Lutz, ele acreditava que a doença era transmitida por um mosquito. Mas como que a pessoa, né, portador de Hansen, ele contraía a doença? Bom, como até hoje, pelas vias respiratórias. Porém, a Organização Mundial de Saúde preconiza o seguinte: 10% da população mundial sofre de uma deficiência imunológica e, sem contato com o bacilo, vai adquiri-la. Né? 90% pode nadar no meio de bacilo, que não vai acontecer nada, porque o próprio organismo se incumbe de destruir esse bacilo. Hoje, todas as formas de hanseníase são curáveis. E, na primeira dose administrada, 99,9% dos bacilos morrem, com as primeiras 3 comprimidos, que hoje existe a poliquimioterapia. O paciente toma esses 3 comprimidos uma vez por mês, e no diagnóstico precoce, ou seja, não há defeito físico nenhum, diagnóstico precoce, em 6 meses o paciente está curado. Para os casos de diagnóstico tardio, já com deficiências, com uma série de deficiências físicas, ocasionadas pela hanseníase, através dos nervos periféricos, ele ataca os nervos periféricos e as mãos se atrofiam, os pés acabam se atrofiando também, ocasionam feridas no pé. Então, tudo isso é de difícil tratamento. Porém, ele tomou a primeira dose, hoje, ele já não transmite a doença. Pois não. E naquela época, né? Naquela época em que eles ainda tinham conhecimento muito incipiente. Não existia conhecimento nenhum. Nenhum, né? Tanto que eles não sabiam nem exatamente como se transmitia a doença. Havia algum controle da doença naquele momento? Ou seja, uma pessoa podia facilmente passar a hanseníase para outra? Não, você imagina, eles acreditavam que a doença era transmitida através de picadas de insetos. Mas havia 3 posições médicas. Uma que acreditava que a doença era transmitida através de picadas de insetos. A outra, através do contágio físico. Né? E uma terceira, que era muito pequena, que acreditava fosse pelas vias respiratórias. Porém, a que mais se acreditava, se percebe, por exemplo, através da leitura de livros específicos sobre isso, era através de picadas de insetos. Meu Deus do céu! Se era através de picadas de insetos, o que adiantava um parlatório? O que era um parlatório? Parlatório eram inicialmente 2 cercas de arame farpado, distantes entre si mais ou menos 2 metros, 2 metros e pouco. A visita ficava de um lado e o doente do outro.
Assim que o senhor conseguia ver os seus pais dessa forma, somente, ou não? O único hospital que não tinha parlatório era o Padre Bento. O único. Os outros 4, em Bauru, Itu, e Mogi das Cruzes e Casa Branca, esses 4 leprosários tinham o parlatório. Mas você veja a estupidez, me perdoem falar, a estupidez desses médicos da época. Meu Deus, se a doença era transmitida através de picadas de inseto, por que um parlatório? Casais que dividiram o mesmo leito, por que interna o marido e a esposa fica de um lado do parlatório e o marido do outro? Não podem tocar as mãos. Crianças, os filhos dos ancianos, aqueles que eram internados, a família não queria saber dessas crianças, porque tinha medo de contaminar os seus próprios filhos. Então, o que o Estado fez? Criou uma creche em Carapicuíba e outra em Jacareí, para abrigar os filhos de ancianos. Em Carapicuíba foram cerca de 500 crianças isoladas. Em Jacareí, mais 500. 1000 crianças sadias, e que mensalmente era feita a baciloscopia, para ver se tinha contraído a doença, porque como eles não sabiam como era, se era através de picada de insetos, se era através de contágio, ou como era. Então, essas crianças eram consultadas mensalmente para saber se havia contraído a doença. E no caso do senhor, o senhor contou que o senhor tinha 6 anos, quando o senhor foi para o sanatório Padre Bento. Como que a sua família descobriu que o senhor tinha hanseníase? Como foi esse processo? Por causa a política do Departamento de Profilaxia da Lepra era o seguinte: descobriu um caso de hanseníase na família, toda a família era examinada a cada 2 anos. Então, inicialmente, foi minha avó e a filha, e foram internadas em Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes. E, posteriormente, cada 2 anos, né, minha avó internou em 1937, eu e meu pai em 1939. Dá licença um pouquinho. Quer dizer que o senhor foi internado junto com seu pai, é isso? Meu pai teve outra cretinice. Já ficava sem a mãe, que a minha mãe nunca foi doente. Internava o pai num hospital e a criança no outro. Por que isso? Ele foi internado onde? Aqui no Padre Bento. E o senhor? Fiquei 12 anos, 1939 e 1951. Então vocês ficaram pelo menos no mesmo lugar? Podia, porque tinha a parte adulta e tinha a parte criança. E a parte adulta, não, o Dr. Lauro de Souza Lima foi o único médico humanitarista, único. Ele não permitiu que se instalasse parlatório no Padre Bento. As crianças tinham uma escola espetacular. Mandou construir piscina, tinha campo de futebol, quadra de basquete. Tudo isso ele oferecia para as crianças. Em 1936, quando ele toma posse, ele proíbe que o diretor das crianças, do pavilhão de menores, os vigias, ou professores, ninguém podia encostar um dedo nas crianças. Podia fazer a arte que fizesse. Então a política dele é a seguinte: no começo do ano você recebia 100 pontos de bônus. Conforme as artes que você praticava, você perdia 5, 10 pontos. Né? E quando chegava num certo ponto, olha, você não pode mais frequentar o cinema, você perdeu tantos pontos. Aquilo foi avançando com mais artes, você não pode mais frequentar a piscina. Né? Eram as duas. E a terceira punição era não poder participar do campeonato das crianças, que tinha 2 turmas que disputavam o campeonato. A equipe do Dr. Lauro de Souza Lima e a equipe Pavilhão de Menores das Crianças. Esse homem foi humano. Me emociona lembrar a figura desse homem. Porque ele foi tão humano com essas crianças e com os adultos. Meu Deus do céu, um pai que deixa o filho em casa, a esposa, passando fome, porque ele era o arrimo. Ele foi tirado da família.
Então, o que esse pai fazia? Ele fugia do hospital. E o Departamento de Profilaxia da Lepra, esse Salles Gomes, ele criava dentro do hospital. O hospital era uma cidade, tinha o prefeito, tinha o delegado e tinha a polícia, tudo constituído por internos. Se esta polícia de internos visse esse doente chegando, né, da fuga, pegava, ia para a cadeia. E lá dentro tinha uma cadeia. Então. Em cada hospital tinha uma cadeia e um parlatório. Então, tem no livro aqui, escrito por deputada Conceição da Costa Neves, que ela cita que no Hospital Cocais foram presos 1.856 ancenianos. 28 morreram na cadeia. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso, sobre a prisão desses rancenianos, no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o escritor Arnaldo Rubio. Arnaldo, a gente estava comentando no final do primeiro bloco que alguns rancenianos eram presos, né? Aqueles pais, eles tentavam fugir e acabavam sendo presos, né? Quanto tempo eles costumavam ficar na prisão? O que acontecia com eles efetivamente? Bom, dependendo do comportamento desse paciente que fugiu, ele podia ser condenado a 6 meses, 1 ano ou mais de prisão. Mas o rancenias, o portador de rancenias, ele já vivia preso, né? Vivia. E como que era essa prisão? Ele já estava preso ali no sanatório? Ele é isolado numa cadeia. Cadeia como existe aqui. Do convívio dos outros Exato, internos. Ele é isolado dos outros doentes. Ele era preso para não fugir mais, né? E era uma judiação. Quer dizer, mas por que fizeram tudo isso? Devido à ignorância dos médicos sobre a doença, devido à falta de um medicamento específico, o preconceito da sociedade. Esses 3 fatores foram determinantes no isolamento do doente, né? No livro, eu denuncio o Estado. Que tipos de denúncia que o senhor faz e por que o senhor, depois de tanto tempo, né, resolveu escrever esse livro? Esse livro é de 2012, é isso, né? Foi lançado em 2012. Por que o senhor resolveu fazer essas denúncias? Bom, em 1951, quando eu saí de alta do Hospital Padre Bento, eu fui viver a minha vida. Então, não tive mais contato com nenhum anceniano. E sempre preocupado de que alguém descobrisse que eu estive internado compulsoriamente. Por quê? Eu tinha prometido, minha mãe era pobrezinha. Quando ela ia me visitar uma vez por mês, ela levava uma banana. Então, quando eu saí de alta, eu prometi a mim mesmo, eu vou tirar minha família da miséria. E tirei, graças a Deus. Como? Trabalhando, mas com muita força. Né? Trabalhando e progredindo. Por exemplo, eu cheguei ao ponto de assumir o cargo de gerente de treinamento. Da onde? Do laboratório, né? Porque eu trabalhei durante 30 anos em diversos laboratórios. E sempre trabalhei na parte de vendas, como propagandista, como vendedor, né? E fui evoluindo como supervisor da equipe, depois, e futuramente como usufruindo o cargo de gerente de treinamento.
Então eu dava aula de anatomia, fisiologia, patologia e terapêutica, né, para os vendedores. Porque para fazer a propaganda do produto, você precisa saber como ele age, como o organismo recebe aquela droga, né? Enfim, e qual é a indicação específica. O senhor chegou a fazer algum curso técnico superior na área de farmácia? Na área nessa área, sim. Qual? Porque eu fiz um curso de comunicação, né? E também, dentro daquele aspecto que eu queria vencer na vida, eu estudei inglês. Falava muito bem inglês e no último laboratório que eu trabalhei, o presidente me queria muito bem. Por quê? Eu falava inglês melhor do que qualquer outro funcionário na empresa. Mas assim, um curso específico de farmacêutico, né, de farmácia, Exato. Curso superior, o senhor fez algum curso superior ou não? Não, porque quando você faz propaganda, na época que eu iniciei, não existia treinamento. Posteriormente, todos os laboratórios criaram o departamento de treinamento. E nesse último que eu trabalhei, eu exerci o cargo de supervisor, gerente de treinamento. O que é o gerente de treinamento? Tem que ensinar o pessoal de vendas, né? Anatomia, fisiologia, patologia, terapêutica, para ele saber conversar com o médico. Aí o senhor, enfim, conseguiu ajudar a sua família. Exato. Então, o que aconteceu? Com essa força de vontade de vencer, eu, inclusive pelo presidente da última empresa que eu trabalhei, Arnaldo, você precisa ir ao Rio de Janeiro receber um casal que vem dos Estados Unidos e vem visitar aqui. Ele falava inglês, mas não gostava, né? Então, eu me hospedava nos melhores hotéis, junto com essas pessoas, ou pessoas do segundo escalão, né? Não na cúpula. Eu ia recebê-las no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo e me hospedava nos melhores hotéis para estar perto deles. Jantava nos melhores restaurantes, né? Por quê? Eu precisava acompanhar essas pessoas. E com isso, eu despertei a inveja de alguns funcionários, né, que não falavam bem inglês. Um deles, o meu chefe queria me demitir. Quando o presidente da empresa falou, não, o senhor Arnaldo vai ficar aqui. Tá. E em que momento o senhor decidiu a se envolver, né, com a causa dos portadores de hanseníase? Bom, depois de 1985, quando o laboratório fechou, eu recebi a minha indenização. Eu estava rico na época, né? Só que eu achei que daria para mim comprar umas 30 casas. Mas eu achei, não, eu não vou ter trabalho de ficar administrando aluguel, só que achei que ia viver de rendas. Vivi durante 4 anos. A inflação chegou a 80% e eu perdi tudo. Nessa situação, depois minha mãe faleceu, meu irmão também, eu resolvi procurar um asilo, quando eu soube da existência do pensionato São Francisco de Assis, onde eu moro há 22 anos, e que eu recomendo. Hoje não existe quase anciano para abrigar, mas passaram por esse pensionato cerca de 600 ex-ancenianos, né? Eles viveram e morreram lá, ao fim da vida. Hoje só estão 25 pessoas ex-ancenianas que moram lá. O resto é o que nós chamamos de pessoas de saúde, quer dizer, nunca tiveram hanseníase. São idosos, então virou um asilo mesmo de idosos. O senhor chegou a constituir uma família, se casar ou não? Casar? Não. Você se casou? Eu não casei. Fiquei noivo 2 vezes, mas na época a minha ignorância sobre a hanseníase era total. Eu pensava, se eu casar, tiver filhos, e se eles nascerem leprosos? Mas aí já tinha tratamento, né? O senhor já... Mas, minha filha, a ignorância quando você é ignorante no assunto, você faz as piores imagens. Quando você se defronta com o assunto, estuda, procura saber o que é, como não é, aí você vê que não é nada daquilo, né?
Só depois dos 60 anos, quando eu vim aqui para o pensionato São Francisco de Assis, é que eu fui fazendo amizade com os médicos, que tinha curso de comunicação, eu tinha facilidade de me comunicar com os médicos, saber o que era, como não era. E fiquei sabendo que ancianismo não era nada daquilo que eu imaginava. Né? Porém, o meu conhecimento, a minha vida externa, fora do leprosário, né, me deu muita vivência. Então eu sabia como me defender e defender os meus companheiros. Se defender do que, exatamente? Bom, eu moro no pensionato São Francisco de Assis. Por 2 vezes quiseram impor um contrato de residência. E nesse último contrato, numa das cláusulas, ele dizia o seguinte: se por acaso o gerente não estiver contente comigo por qualquer razão, ele me dava prazo de 15 dias para deixar o pensionato. Mas aquele pensionato foi construído por nós, foi idealizado por um anceniano. Empresas multinacionais que financiaram o projeto. Aí tem a escritura da prefeitura de Guarulhos dizendo que aquilo é para uso do ex-anceniano. E qualquer coisa que prejudique, se quisesse cobrar demais, eu dizia não, isso aqui foi feito de graça. Nós vamos pagar uma taxa, por quê? Tudo que é de graça não tem valor. Vocês pagam uma taxa, então, de quanto? Hoje nós pagamos o máximo de R$750. A taxa para morar ali no... Morar, casa, comida, roupa lavada, limpeza do quarto diário. Se vocês quiserem conhecer o pensionato, por favor, vão. Vocês não vão se decepcionar. Vão depois depois do almoço, ou na hora do almoço. A comida é muito variada, né? Nós temos frango, carne de vaca, coisa que nenhum asilo, né? A limpeza, se você puser a mão em qualquer lugar, você não vai encontrar poeira. Arnaldo, tira uma dúvida minha, a gente conversou, né, falou um pouquinho sobre a vida no sanatório. Só queria voltar um pouquinho para entender melhor como foi a sua passagem no sanatório. Você viveu toda a adolescência internado, né? Dos 6 aos 18, não é isso? Como foi viver nesse isolamento, né? Longe dos pais? Você não conseguia conversar com seus pais? Você conseguia ver sua mãe? Você foi para levar uma banana? Como o Padre Bento não tinha parlatório, minha mãe vinha. Só que a visita era uma vez por mês. O amor é convivência. O amor de mãe, ele não morre nunca. Mas o amor de filho, ele cai. Porque você precisa estar diariamente na saia da mãe. Você eu era até os 6 anos de idade. Diariamente na saia da mãe, brincando, né? E etc. Vendo minha mãe uma vez por mês, este amor diminuiu, infelizmente. Mas o dela nunca caiu. Né? Bom, então nós tínhamos uma vida no Padre Bento, o pavilhão de menores, né? Que hoje é a Secretaria de Saúde aqui em Guarulhos, abrigava cerca de 300 crianças. Como eu já disse, você podia fazer qualquer arte que não era... E você era muito arteiro? O senhor era muito arteiro? Não, ao contrário. Eu trabalhava, eu varria, lavava os corredores lá, e ganhava R$2.500 por mês, e eu dava esse dinheirinho para minha mãe. Né? E esse meu procedimento despertou a amizade com o diretor do pavilhão de menores. Eu acredito que o Dr. Lauro de Souza Lima sempre me dispensou uma atenção especial por eu ser dessa forma, né? Esforçando-me para ajudar minha mãe. Então, eu não posso queixar do Padre Bento nem um dia. Porque eu vivi até os 16 anos, até os 17 anos, eu podia ficar no pavilhão de menores. Depois passava para a área de adultos. Né? Mas eu fiz os 17 e o diretor da escola não permitiu que eu fosse para lá, a área dos adultos. Então eu fui enfermeiro, fui almoxarife. Criança, eu lavava os corredores. Então eu tive uma vida muito boa. Mas boa mesmo, como eu não teria aqui fora. Quer dizer, na verdade, o senhor conviveu com outras pessoas que também
tinham hanseníase? Todo mundo que trabalhava dentro do sanatório era portador de hanseníase? Todos, exceto os cozinheiros médicos. As outras profissões, enfermeiros, carpinteiro, qualquer que seja, né? Eram todos internos que executavam essas funções. Só que o Estado pagava um salário miserável para você exercer essa função. O Padre Bento, então o Padre Bento, principalmente o Padre Bento, ele foi construído em mão de obra do manceniano. E quando eu vim para cá, né, eu não sabia, nós não tínhamos prioridade em nada. Nós éramos tratados da mesma forma que os sadios. Eu falei, meu Deus do céu, se foram os ancianos que construíram o Padre Bento, por que não ter prioridade de atendimento? Então eu fui a primeira diretora em 1997, conversei com ela, expliquei a situação. Não, ela assina um papel nos dando prioridade, faz um acordo com uma comissão que eu havia constituído para representar os ancenianos no Padre Bento. Essa diretora sai, vem uma outra. Volto a conversar com o doutor André. Doutor André, a primeira diretora, não me lembro nem o nome agora, assinou esse acordo conosco e tal. A senhora pode fazer? O doutor André assinou também. Essa terceira diretora foi a mesma história. Fui lá, conversei com ela, tal, pá. Ela assinou. Só que ela foi fazendo esquecida. Eu fui obrigado a procurar a justiça para que a justiça a fizesse respeitar o acordo que ela havia assumido. Sim, uma coisa importante, só para mim esclarecer as pessoas, o senhor, quando foi internado, o senhor tinha que tipo de sintoma? Fala mais alto. O senhor tinha que tipo de sintoma quando o senhor foi internado? Só para a gente esclarecer, né, que eu perguntei como que ele... Com 6 anos de idade, eu não tinha nada. Porém, em 1945, né, internei em 39, 6 anos depois, os lepromas começaram a aparecer nas pernas e nos braços. Eu sabia uns carocinhos que era aqui, mas eu não sabia o que era a lepra. O doutor Auro não permitia que nenhuma criança tivesse contato com os adultos, para não conhecer o que é a doença. Então as crianças eram todas ignorantes. Nós sabíamos que estavam ali num grupo escolar, num colégio, etc. Mas nunca sabíamos que éramos doentes de hanseníase, mas não sabíamos o que era, né? Porque o doutor Auro não permitia. E quando o senhor saiu curado? Curado, né? E depois que eu vim para cá, durante 5 anos, que é o que eles prescreviam na época, faz uma revisão uma vez por ano. Então fazia baciloscopia em diversos lugares. A baciloscopia você passa o bisturi, põe na lâmina, examina no microscópio, em diversos pontos. E hoje não tem mais nenhum então, sintoma? Durante 5 anos eu fiz essa baciloscopia, deu tudo negativo. Graças a Deus estou perfeitamente curado. Bom, o senhor está curado, escreveu o livro, contou essas histórias e a gente agradece a sua presença aqui no programa, trazendo um pouquinho da sua experiência, né, tanto no convívio com outros portadores de hanseníase e essa luta também pela cura da hanseníase, né, e também pelos direitos dos hansenianos. Muito obrigada pela sua participação. Com um minutinho? Pode, claro. Bom, eu quero transmitir a todos aqueles que nos veem. Se souberem de alguém, ou se tiverem manchas cor-de-rosa ou manchas brancas insensíveis, isso é um sintoma de hanseníase. Procure um médico. Em 6 meses você estará curado. Porque se você não tratar precocemente, dependendo da forma, porque todas as formas são curáveis, mas dependendo da forma, se você não tratar, você vai atrofiar os pés, as mãos. Então não permitam que façam isso. Eu quero fazer um apelo a senadores, deputados, que olhem com um pouco mais de carinho, porque o Norte, Nordeste e Centro-Oeste está perdido na hanseníase. O Estado não se preocupa. No Sul, Sudeste, nós estamos dentro do esquema preconizado pela Organização Mundial de Saúde, menos de 1 paciente para cada 10 mil habitantes. O Nordeste está infelizmente.
Então, senhores deputados, façam alguma coisa. Exijam que as autoridades façam alguma coisa para acudir esse povo e impedir que a doença se alastre. Muito obrigado pela entrevista. Recado dado, então, pelo Arnaldo Rubio. Muito obrigada novamente. Eu agradeço você que está assistindo o nosso programa, pela sua audiência. Lembrando que toda quarta-feira tem edição inédita do Ponto de Vista aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.